Vejam, meus cabelos não ficaram assim tão brancos apenas pelos 90 anos que eu carrego comigo. Meus cabelos, um dia negros, como os das mulheres e homens do povo de Goiás, ficaram brancos assim ao longo das causas e das lutas dos meus anos. Eles ficaram da cor branca da paz, por causa do que há muito tempo eu assumi carregar em minha vida, em nome do povo com quem aprendi a viver a vida do Evangelho todos os dias, uma vida consagrada ao serviço de meus outros. Ficaram brancos assim os meus cabelos, de meu tão longo e duro caminhar pelas estradas de chão, de terra e de esperança de uma igreja que caminha. Dom Tomás chegou e trouxe com ele uma proposta de uma igreja totalmente engajada com os pobres da terra, com os mais excluídos. E lembrando que estava ali naquele período o auge do regime militar. Quando Tomás chega aqui, um frade tornado bispo, de repente solto e já assumindo de cara, pouco a pouco, posições de confronto contra os caiados, contra o coronelismo daqui, ele tem um primeiro apoio Dom Fernando, porque não havia nem sequer Dom Pedro Gassaldário, que vai vir muito depois, não é? E em alguns bispos dominicanos, companheiros dele, eu chamo esse rosário dominicano que sobe justamente por Porto Nacional, Conceição do Araguaia, Marabá, São Félix do Araguaia e assim por diante. Aqui em Goiás, nessa cidade histórica, conservadora ao extremo, inclusive no que se refere ao modo de se fazer igreja, de ser igreja, e ele muda essa concepção, reúne pessoas que se engajam nesse projeto de uma igreja com a cara do povo. E aí tem um detalhe que é importante, que logo em seguida que ele assume aqui, acontece, eu digo, a recepção do Concílio Vaticano II para a América Latina, que é a Conferência Episcopal da América Latina em Medellín, na Colômbia. E aí sim, aí há um acolhimento criativo. Significa como viver este concílio na América Latina. Na condução interna também, o bispo deixou de ser aquele que tinha a última e única palavra, e a palavra era do conjunto da igreja. Os padres, leigos, religiosos, religiosas, todos participando e tendo uma palavra, né? É um homem de escuta, um homem de respeito, como disse Carlos Brandão, escutando a todos, respeitando e tomando as decisões no sentido de fazer avançar as propostas do Concílio Vaticano II, que a igreja se tornasse a igreja povo de Deus. Ele introduziu no trabalho, na vida dessa igreja, digamos assim, monárquica, a presença do povo da igreja. Leigos, religiosos, os padres, também que não são vigários, para ouvir qual era o pensamento da igreja, o povo. Foi um sujeito sempre muito tranquilo e um sujeito, no dizer do Pedro Gassaldário, teimoso. É um sujeito que sabe o que quer. Então ele não liga se agrada ou se não agrada. Ele quer ser fiel ao Evangelho e é fiel ao Evangelho. Ama muito o Vaticano II, depois entrou em Medellín, Puebla, São Domingo e Aparecida. Não houve sofrimento do povo que não fosse o meu sofrer também. Não houve dor do abandono dos oprimidos que não fosse também a minha dor. Não houve entre os pobres humilhação, sem que com ele eu fosse também um humilhado. Não houve casa sem comida, cozinha sem fogo aceso, homem sem sua terra, mulher sem sua casa, família sem seu lar, criança sem escola, índio sem as suas terras, gente sem os seus direitos, que não tenham sido ao longo destes anos todos a minha fome, a minha sede, a minha luta. Dom Tomás representa muita coisa para a Diocese de Goiás.
Ele ficou lá durante 31 anos. Trabalhou muito para concretizar na Diocese de Goiás as grandes intuições do Concílio Vaticano II. Dom Tomás queria uma igreja não voltada para si mesma, mas uma igreja voltada para o mundo. Quando ele viu o problema da terra, o problema dos pequenos agricultores, então, junto com outras pessoas, ele fundou a CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Junto com Dom Pedro Cassaldáliga, ele fundou também o CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. Dom Tomás teve essa grande preocupação, então, de uma igreja comprometida na transformação da sociedade. Eu falo que o Tomás é um convertido. Ele nasceu num período em que a igreja era muito voltada para si mesma, que as missões, por exemplo, entre os indígenas, eram no sentido de trazer os índios para a nossa civilização, e ele, aos poucos, diante da realidade que ele viu, no trabalho que ele fez junto aos índios, diante do concílio que vinha renovando a sua doutrina e mostrando um outro modelo de igreja, ele foi um dos que primeiro implantou as reformas que o concílio trouxe. Ele investiu, ele fortaleceu, ele criou, eu diria assim, criou, fortaleceu, aperfeiçoou a chamada Escola do Evangelho. A Escola do Evangelho é um outro jeito de ser o seminário. Quer dizer, para investir na Escola do Evangelho como Tomás investiu, penso eu, acredito eu, tem que acreditar num outro jeito, num outro tipo de ser padre, num outro tipo de ser presença, digamos assim, de esperança junto à igreja e à sociedade. O fato de que Dom Tomás, até pelo espírito dele, de uma pessoa crítica e questionadora, ele, para não deixar as coisas serem faladas no ar, ele incorporou desde cedo aqui a pesquisa. Então, a diocese muito pesquisante. Tomás já estava aqui por mais de 10 anos, já haviam feito aquela pesquisa para saber qual era o rosto do povo de Goiás, da diocese, e nessa pesquisa parece que foi revelado que o rosto do povo de Goiás era o rosto do lavrador sem terra, do trabalhador, dos pobres, de onde a determinação de investir nesse trabalho pela justiça, pela fraternidade, pela igualdade. Então é um aspecto que tem que ser ressaltado, porque ao contrário do que a gente vê acontecer em outras igrejas, em que as pessoas agem muito, têm muita coragem, mas tem uma preparação muito fraca, aqui havia um acompanhamento de ação, pesquisa, estudo, reflexão contínuos. A Igreja de Goiás não seria hoje o que é e o que representou tanto em Goiás como no Brasil e na América Latina, porque Dom Tomás não era só um bispo de Goiás, ele fazia uma articulação na América Latina e na Centro-América, né? Levando uma solidariedade. Então toda essa luta se fundiu numa luta só, que é a libertação dos oprimidos, dos fracos e indefesos. Eu diria que o jeito de o Tomás administrar e pastorear a sua igreja particular, a compreensão de valorizar o laicato, valorizar as mulheres, valorizar os pobres, isso tudo numa ciranda eclesial, eu penso que ajuda muito a gente a compreender o modelo de igreja, comunidades eclesiais de base. Aliás, aqui na diocese, a Diocese de Goiás é um pouco uma das pioneiras em âmbito nacional, tanto na vivência eclesial das SEBs nas bases, quanto na vivência da articulação das SEBs em nível nacional. Ele, saindo de Goiás, ele assume a presidência da CPT. Ele sempre foi envolvido com as causas da terra, assume a presidência da CPT e mantém o espírito da CPT, sobretudo voltado para escutar
o trabalhador, para que o trabalhador seja o protagonista da sua história, não a CPT se tornando um movimento, mas a CPT sendo um serviço às causas dos trabalhadores e das suas organizações. A Dom Tomás, primeiro, é uma pessoa que veio na minha juventude, na minha adolescência, como uma lenda de alguém que já atuava com os índios, que falava da teologia da libertação, e eu apenas estava me despertando para as coisas e já comecei na sequência a trabalhar na Comissão de Justiça e Paz da Arquidiocese de Goiânia com Dom Fernando. Na sequência, Dom Tomás, que era coordenador da Pastoral da Terra do Estado de Goiás, me chamou e eu fui participar como sua coordenada na CPT. Para mim, não posso dizer o meu agradecimento do que significa isso na minha formação pessoal, no meu compromisso político, no entendimento do que significa ter opção pelos pobres, pelos oprimidos, pelas pessoas que precisam ali do apoio naquele momento, naquela hora, e para um país melhor, para um mundo melhor em todos os aspectos. Querido Tomás, somos muitos os que te agradecemos o testemunho coerente, os que te devemos ánimo. Dentro da própria igreja, ter sentido as dificuldades, a incompreensão, mas não se desiste. E tem sido também exemplar na colegialidade episcopal. Não há hoje ainda gente do povo por quem vivo, com as suas mãos abertas, com o seu punho erguido, que não sejam também as minhas mãos, abertas para acolher, erguidas para combater todo o mal que gere o sofrer do povo. E não há fé dentre os que se unem para caminhar, que não seja também a minha fé. E nem há sinal de esperança dos pobres que não seja também a esperança que há tantos anos me mantém de pé e a caminho. Não há palavra do povo da caminhada e de uma igreja de libertação, de uma comunidade do Evangelho, que não sejam algo que eu ouvi primeiro para depois dizer de novo. E que não sejam o passo que eu não acompanhe, com a certeza da conquista da terra que nos espera no horizonte de nosso caminhar. Nenhum curso universitário, para mim, representou uma formação tão completa e tão crítica como a experiência aqui da Diocese de Goiás. E isso se dava em dois sentidos. Primeiro, porque Dom Tomás trouxe, inclusive, da experiência do MEB, uma preocupação muito grande em formar pessoas. E aí de todos os níveis, desde ele mesmo, os padres da diocese, os agentes de pastoral, médicos, professores, e até as pessoas da base, na medida em que iam se engajando e se aproximando. Essa caminhada iniciada por Dom Tomás, hoje a gente pode ter certeza que colhe muitos frutos. Tem pessoas que passaram por essa diocese e que estão envolvidos, engajados em vários trabalhos sociais, sindicais, em universidades, fazendo aquele papel, fazendo aquele papel da diferença. Dom Tomás, ele é para nós um exemplo dessa igreja que caminha, dessa igreja que luta o tempo todo para que o Evangelho seja realmente apresentado às pessoas e além desse Evangelho ser apresentado, que esse Evangelho faça realmente a transformação. Né? Olha, Dom Tomás é um homem corajoso, disposto. Quando ele chegou aqui, Goiás era dominada pelos caiados. E ele não teve medo. Meu Deus, hoje Dom Tomás, para mim, ele é tudo. Porque tudo que eu tenho, foi ele que me ajudou a conquistar. Quer dizer, ele não andou sozinho. Toda a comunidade andou com ele durante esse tempo todo. Esta é a igreja verdadeira, a igreja que precisamos hoje. E esta igreja, ela é perseguida, porque incomoda, porque muita gente não gosta dessa igreja. Não gostam da igreja não pela cara de um bispo ou de outro, mas pela mensagem que esta igreja traz. É a mensagem que incomoda. Esta mensagem
muita gente não quer ela, porque esta mensagem desinstala. Tenho agora 90 anos. Branquearam os meus cabelos. Mas vejam, eu estou aqui, de pé com o povo, como há tantos anos e sempre. Pois, se for preciso, creiam, eu estou pronto para começar tudo de novo.